Boa tarde, eu sou Cláudia Belintani, curadora e mediadora da Confraria das Lagartixas. Bem-vindos aí, pessoal novo, bacana, teve muita inserção no site, teve mais de 11 mil inserções, impressionante como esse filme mobiliza as pessoas. A gente está aqui com essas duas obras maravilhosas, a gente está lendo a Clarice na Ciranda de Leitura, que acontece no último sábado do mês também, que a gente está lendo A Paixão segundo o GH. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Nós vamos começar as primeiras 45 páginas no próximo sábado. Eu estava até comentando com a Carla, que é da Casa Frida, que ela está aqui, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela, e como esse conto eu já li inúmeras vezes, e já havia lido A Paixão segundo GH, e é impressionante como a Clarice mexe com a gente, né? Como ela tira a gente ela mobiliza a gente para entrar num mundo paralelo, de fato, em que a gente tem um olhar para a realidade completamente fora do contexto. É maravilhoso, é surpreendente. Esse filme que traz essa Francesca, com essa direção maravilhosa do Clint Eastwood, que é de uma delicadeza absurda, de um encontro também fora do contexto. E esses papéis que a gente vai se estabelecendo, né, sendo levado pela vida. Na verdade, a vida leva a gente, né, para algum lugar. E quando a gente se dá conta, seja por um rato ruivo, né? No conto Perdoando Deus, que vai ser o próximo, que a gente está aqui numa imersão na Clarice Lispector, seja por um cego mascando um chiclete ou uma barata num quarto, né? Num quartinho do fundo do apartamento, em que algo nos tira dessa vidinha, né? Que foi estabelecida, que foi pré-determinada e nos joga numa realidade completamente diferente, e a gente percebe que a vida não é exatamente aquilo que a gente sonhou, né? Eu estou aqui para brindar os sonhos também, que alguns sonhos, como ele diz no filme, a gente não realiza, mas a gente vive deles, né? E viver também é sonhar. Isso é maravilhoso, né? Enfim, essa Ana que entra no jardim botânico, que enxerga uma realidade completamente diferente, que enxerga uma, uma sensualidade na natureza, ela não tem o amor, mas ela percebe que ela não vive esse amor, que ela não vive a vida que ela estabeleceu para ela e que aquela mulher não é ela, mas que ela assume aquela máscara, ela assume aquele papel e segue em frente. Isso também é uma forma de amor, né? Então, bem-vindos. Estou muito feliz de estar com vocês. Vou passar a palavra para a Carla, da Casa Frida. A palavra é sua agora, Carla. Olá, boa tarde, prazer estar aqui para falar desse conto, desse filme muito bem escolhido, essa junção, né, da literatura da Clarice, desse conto dela com o filme representado aí pela Francesca, né? Então nós pensamos aí nessas duas personagens, né, a Francesca e a Ana, e as duas acabam realizando uma certa travessia, né? A Ana nessa travessia do bonde, com a chegada, abrindo essa porta do Jardim Botânico, e a Francesca atravessando essa ponte de Madison, quando ela conhece o fotógrafo. E as duas histórias têm esse momento de revelação, né, de que algo novo vai surgir, e que algo se transforma. Eu vou começar falando um pouco sobre o filme, depois eu vou para o conto, que eu acho que o conto ele tem muitas camadas, é mais complexo, como toda a literatura da Clarice. Mas o que eu achei muito interessante das Pontes de Madison, nessa história, até pensando um pouco na psicanálise, né? O quanto tem a história dos filhos que vão atrás da história, né? Rememorar essa história da mãe, que é a história da Francesca, que vem nesse testemunho póstumo dela, né, depois que ela já faleceu, e aí eles vão se dando conta desse passado, dessa história de amor que a mãe viveu, e o quanto os filhos também se transformam, né, a partir do acesso a essa história da mãe.
E aí, pensando um pouco nessa herança familiar, né, do ter dado, parece que os dois, eles até então mantinham ali esse status de uma família, né, desse laço de família, né, que tinha que manter essa família a qualquer custo. E depois de se deparar com essa história da mãe, eles acabam dando um novo sentido até para a própria vida deles, né? O filho se volta muito mais para a própria família, para a esposa, e a filha consegue finalmente se divorciar desse marido, que ela parecia já há muito tempo insatisfeita, numa separação entre os dois, a partir desse resgate da história da Francesca, né? E que eu achei muito interessante na Francesca é que ela vem da Itália, numa cidadezinha da Itália, que até depois eu fui pesquisar Bari, acho que chama, uma cidade linda, né? Que tem mar e montanhas. E aí ela conhece esse militar americano, e que, enfim, eles se apaixonam, e aí tem esse sonho americano, né? Dela ir morar na América com ele e sair dessa cidadezinha na Itália. E depois a gente vai se deparando um pouco com uma Francesca, assim, que parecia muito é, sem muito desejo assim pela própria vida. Ela já tinha sido professora, ela estava se dedicando para ser dona de casa e como tudo circulava em volta dela, né? Ela estava sempre muito ocupada e cuidando dessa família e cuidando, né, desse marido. Eis que surge, né, voltando até para Clarice, essa hora perigosa que a Francesca vai se deparar com ela estar sozinha, né? Essa família toda vai viajar e ela fica ali nesse perigo de estar só com o cachorro, que ela diz, né? Que os dois vão estar agora juntos. Enfim, é um momento mais de solitude, que ela está mais introspectiva. E a partir daí que começam a surgir esses perigos, que é a chegada desse fotógrafo perdido, né? Esse fotógrafo estrangeiro que já tinha, né, viajado por tantos lugares e que pede a orientação da Francesca para mostrar onde ficava essa ponte. E a partir daí, né, toda a história se desenvolve num curtíssimo espaço de tempo de 4 dias, né? Eles vivem essa história de amor por 4 dias e que é o suficiente para mudar completamente a vida da Francesca. Então a gente vai pensando nessa ficção, né, o quanto tem instantes na nossa vida em que de fato é uma virada de chave, né? Como as coisas vão se transformando e parece até que ela, quando ela vê esse fotógrafo, é quase um duplo dela, né? Do que ela poderia ter sido. Eles estão muito apaixonados, que era um fotógrafo que conhecia, né, a origem dela, a cidade que ela morava, e o quanto ela também poderia ter uma vida assim se ela escolhesse, mas a decisão dela foi ter essa família e continuar com essa família nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando um pouco que a decisão dela no final é permanecer e parece que tem esse retorno ao marido, né, nessas duas histórias. E como o marido da Francesca também sabia, parece que depois ele revela para ela, agradecendo por ela ter ficado. E que, de fato, poderia existir um amor entre eles, né? O que ela vive com esse fotógrafo é algo muito na ordem da paixão, do sonho. É quase como se ela estivesse entrando num sonho desses 4 dias, que é o suficiente para alimentar ela o resto da vida, né? Dela permanecer nessa cidade e continuar com essa vida mais pacata, com os filhos. E aí eu tenho uma frase da Clarice, que é de um outro livro, A Maçã no Escuro, que ela diz assim: se em um instante se nasce e se morre em um instante é bastante para a vida inteira. Então, se a gente pensar nessa frase da Clarice, correlacionando essas duas histórias, que são histórias de instantes, né? Que a gente vai vendo ali esse impacto daquele instante na vida daquelas personagens, e então tem uma grande transformação, né? Então, essas personagens se transformam e transformam as pessoas em volta dela. E aí agora vamos para a Ana. Eu vou tentar ser breve, porque acho que a Ana ela tem muitas camadas, ela, né, é um conto
curto, mas para mim, pelo menos, dá a sensação, parece até que você acabou de ler um livro, né? Porque tem o momento inicial dessa vida, ela pegando esse bonde, levando as compras, levando esses ovos, eis que, né, tem um momento ali desse encontro com o cego no ponto de ônibus mascando chiclete, que é muito característico, né, essa escrita da Clarice, que é essa epifania, né, essa vida totalmente normal, aí de repente da normalidade vem uma grande revelação, né? Então, a partir do encontro com esse cego no ponto de ônibus, tudo se transforma. Então, os ovos se quebram, né? O bonde parece que está saindo de trilho também, ela vai saindo dos trilhos, né? A personagem Ana. E é interessante porque a Clarice ela fala muito dos ovos, do ovo, em muitos contos dela, em muitas histórias. E como parece que tem isso dessa camada que é tão fina e tão frágil, que quando se rompe, é, algo novo vai acontecendo, que é muito sutil, muito delicado, né? Dessa abertura, né? É esse momento perigoso de estar só com si mesma. E a partir de então, a Ana vai entrando, né? Porque ela perde o ponto, ela não consegue mais descer no momento certo, ela está ali no momento completamente perdida, que é quando ela sai e ela se dá conta que ela está muito perto do Jardim Botânico. E aí ela entra nesse jardim e toda aquela vida desse jardim, essa vida transbordando à volta dela. E o quanto ela vai olhando aquilo tudo com certo nojo e ao mesmo tempo com uma fixação com toda essa vida, o que será que ela vê, né, no encontro com esse cego, né, que não é só sobre o sentido da visão, mas algo parece despertar dentro dessa personagem da Ana no encontro com ele. E aí depois, claro, tem várias outras situações que vai, acho que trazendo um certo mal-estar, que a gente vai acompanhando esse percurso da Ana, e ela vai descrevendo esses animais, né, as aranhas com patas luxuosas, depois tem o besouro, depois tem a formiga, e aí essas plantas, né, desse jardim, é tudo muito vivo, e parece que ela vai se dando conta, né, dessa vida que pulsa, dessa vida invisível que permeia todos nós, e o quanto acaba reverberando dentro dela, né? Toda essa pulsação da vida. E aí depois tem um momento que ela volta finalmente para casa, e aí ela tem um encontro com esse menino que ela nem sabe quem é, que na verdade é o filho dela, e que depois de muito custo ela abraça, né, esse filho, quase como se, pelo menos na minha leitura, ela tentando se agarrar a algo que pertencia a ela, né? Porque é muito fácil a gente se perder e entrar por outros caminhos e outras leituras e se dar conta o quanto a vida tem tantas outras camadas, né, que pode ser explorada. E aí tem esse momento do fogão, que tem uma certa explosão ali nesse fogão, que é o momento, parece que ela sai um pouco desse sonho, dessa epifania e volta para o marido, né? Tem esse resgate do marido que a leva para dormir finalmente no final do dia. E é um conto muito bonito, ele é muito denso, muito profundo, é um conto que tem diversas camadas, mas o quanto também acho que ela coloca o leitor nesse encontro com o desconhecido, né? Um encontro também com esse mal-estar, das renúncias que a gente precisa fazer para conseguir certa segurança ou certos ideais e acaba abrindo mão de outras possibilidades na vida. Então, acho que é muito interessante a gente poder ler Clarice, nesse perigo que é ler Clarice, né? Principalmente encontrando essas situações em que ela, ela nos assusta, né? Tem um certo um susto, né, desse encontro com esse outro lado que a gente também poderia viver, mas que também tem uma beleza riquíssima, né, como esse terreno da fantasia, dos sonhos, ele nos pertence. Parece que para Clarice era quase que fundamental, né, esse processo da escrita, quase como um recurso de sobrevivência.
Enfim, foram algumas passagens que eu fui pensando, agora também queria escutar vocês, para também não me estender tanto, mas é um prazer estar aqui. Foi ótima a escolha também do conto, do filme, muito, uma sintonia muito grande entre as personagens também. Obrigada. Na verdade, Carla, a gente já havia discutido esse conto, esse filme, mas como eu fiz a imersão na Clarice, em função da. Inclusive, a Casa Frida vai discutir, né, o Carla? Tem como você abrir um espaço para você falar sobre isso e deixar o link para a gente aqui? Sim, nós vamos discutir o Felicidade Clandestina, o conto Felicidade Clandestina, que vai ser na quinta que vem, numa abertura também da leitura da biografia da Clarice, e esse conto Felicidade Clandestina, entre alguns outros contos desse mesmo livro, parece ser mais autobiográfico da vida dela, do período em que ela morou em Recife. Então, estão todos convidados. Eu vou colocar o link aqui para vocês no bate-papo, mas vai ser muito bom escutá-los também nessa discussão, nessa abertura, da gente conhecer um pouco mais esse patrimônio que é a literatura da Clarice. Obrigada, Carla. E lembrando também que a Clarice tem, ela foi casada com um diplomata e ela joga essa vida para cima também, né? Ela vai viver uma outra história completamente diferente da vida que ela vivia. Então ela tem essa percepção, né? Essa coisa dessa mudança, né? E a Ana do conto, já tinha, antes de se deparar com o cego mascando chiclete, ela tinha o medo, ela tinha noção dessa hora escura, ela tinha noção de quando estava anoitecendo e que a casa estava toda arrumada, que não tinha mais nada para ela fazer, e ela tinha medo de ser pega por essa realidade, né? E a Francesca fala, né, que os afazeres domésticos, que aquilo tirava ela do mundo, que ela conseguia sobreviver se ocupando de outra coisa que não fosse ela mesma. O quanto é perigoso entrar no nosso mundo pessoal, o quanto é perigoso lidar com os nossos desejos, que ela olha para o Robert e fala, você fazia aquilo que você queria, você realizava os teus desejos, né? Você ia atrás dos teus desejos, né? E ela meio que, ela não era infeliz no casamento, mas ela tá ali, mas ela não, ela foi levada de alguma forma para aquilo. A Ana, a mesma coisa, ela não se coloca infeliz no processo. O lance é que quando ela entra na casa, que é o que você está falando, Carla, que ela abraça ela é uma outra mulher. O próprio filho não reconhece aquela mulher. Assim como o filho da Francesca, quando recebe toda aquela história o testamento, na verdade, né, que eles abrem os diários da Francesca, ele se nega a entender aquilo. Eu falei, não quero, não, essa não é a minha mãe. Até entender, até cair na real. E importante também o que você trouxe, Carla, nós somos aquilo que vivemos, e a filha acaba repetindo o que a mãe faz, né? E quantas, assim, essa coisa de você mergulhar no outro, né? Quantas vezes eu pensei na minha própria mãe, tem coisas da minha mãe que eu desconhecia completamente. A gente só vai amadurecendo e depois percebendo isso depois. E a gente repete isso, na verdade. É muito lindo esse processo dessa transição, dessa. Agora, o mais importante disso tudo é esse espanto, essa epifania, essa, essa abertura no tempo, que a gente cai, enfia o pé e é um segundo para a gente entrar numa realidade que não é nossa. É como se fosse uma coisa de metafísica mesmo, sair dessa realidade e entrar no outro mundo. Ana Cristina está aqui, que bacana você está aqui, Ana. Cheio de músicas lindas. Eu falei, cadê a Ana para falar dessas músicas? Enfim, a Denil também, estou te vendo aqui, Denil gostoso, Terezinha. Eu vou abrir e quero falar para vocês o seguinte, que como tem muita gente, a gente está limitando o tempo das pessoas, então eu estou dando 10 minutos, eu estou aqui organizando o tempo, eu faço a mediação, detesto ser indelicada, mas eu preciso abrir espaço para que as outras pessoas também falem, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Chico. Chico, eu recebi um monte de coisa tua, não consegui, eu estou numa correria,
Mas agora eu vou te ouvir, agora a palavra é sua. Bem-vindo para a nossa roda, Chico. Oi. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. É, eu fiz um texto, como sempre, ou em geral, né, por próprio encontro. E eu vou te pedir uma coisa, então, Cláudia, porque eu adoro essa tua preocupação e me identifico com ela, né? Então, assim, eu vou começar a leitura. Se por acaso eu ultrapassar ou chegar na ponta dos 10, você, por favor, pode me interromper, combinado? Porque assim eu fico mais tranquilo, tá? Tá bom, Beleza? Chico, vou marcar o tempo aqui. Bem-vindo. Maravilha. Personagem inacabada ou inacabado. O filósofo Baruch de Spinoza afirmou que o pensamento é um atributo da natureza naturante, isto é, potência responsável pela criação da ideia, como natureza naturada. Portanto, o pensamento é potência e a ideia é a sua modificação. Modo. Pensamento é criador, ideia é criatura. Nossa cultura confunde o pensamento com a consciência reflexiva. A consciência reflexiva não cria nada, pois é efeito e não causa. O máximo que ela pode fazer é reproduzir. Outro filósofo, Gilles Deleuze, disse que o pensamento leva a ciência a criar funções, a filosofia a criar a filosofia a criar concepções, conceito, e a arte, que é o nosso caso, a criar sensações. A ciência, a filosofia e a arte têm como fundamento o pensamento. Logo, por meio do pensamento, a filosofia vai encontrar nas sensações criadas pela arte uma fonte inspiradora para pensar, isto é, criar as suas próprias concepções, seus conceitos. Segundo Deleuze, devemos preservar a arte, o seu atributo de criar sensações, assim como a filosofia, os seus conceitos. Neste caso, o filme As Pontes de Madison, que é gerador de sensações, qual seria a concepção criada pela filosofia? A concepção vinculada ao conceito de personagem inacabado. Personagem inacabado, personagem confuso, indeciso, flutuante em relação aos seus próprios sentimentos. Personagem que, devido à angústia existencial, consciente ou inconsciente, questiona a realidade em que vive. Este é o aspecto do filme em questão que mais nos interessa. As demais características do filme pertencem ao contexto de uma história narrativa que se apresenta de acordo com a concepção linear e finalista entre causa e efeito. Agora eu vou passar para uma segunda parte do texto. Exemplos do filme As Pontes de Madison, de acordo com a concepção linear e finalista entre causa e efeito. Ou seja, a criação de um fio condutor fictício que explicaria o caso amoroso da personagem Francesca. Vejamos. A personagem Francesca está insatisfeita com a vida que leva. E aí, o marido e os filhos viajam por 4 dias, deixando-a sozinha. E aí, aparece em sua casa um jornalista fotógrafo pedindo informação, pois estava perdido. E aí, Francesca se sente atraída pelo jornalista, fotógrafo, e aí, Francesca tem um caso amoroso com um jornalista fotógrafo. E aí, continua. Vamos lá. Agora que são as duas partes finais, que para mim são as mais importantes do que eu li. Observação. As cenas tiveram uma ordem de apresentação que foram vistas por nós. Porém, a forma utilizada pelo cineasta fez com que ignorássemos as forças contidas em cada uma delas. Na realidade, o que chamamos de fato é um acontecimento.
Acontecimento é aquilo que tem uma necessidade própria de se efetuar de acordo com a sua potência. Onde eu estou, onde eu estou. Logo, não existe acaso e nem determinismo, mas uma necessidade própria de cada corpo em efetuar a sua potência. Por exemplo, a chegada do personagem Robert Kincaid, o jornalista fotógrafo, na casa de Francesca, não é por acaso, pois, como acontecimento, é um efeito de uma potência que tem a necessidade de se efetuar. Logo, potência que é causa. E aí a última parte que eu espero que dê tempo. Vamos lá. Por que fio condutor fictício? Porque aí eu estou. Cláudia, você apontou uma coisa muito legal que tem a ver com o que eu vou falar agora. Porque a realidade não acontece do jeito que o filme apresenta. Ou seja, as ações humanas presentes não são determinadas necessariamente pelas ações anteriores. Cada ação humana está inserida no contexto invisível da potência de acontecer, que é a sua causa real. E a potência de acontecer está sempre envolvida simultaneamente, e isso aqui é belíssimo, e a potência de acontecer está sempre envolvida simultaneamente com uma infinidade de outras potências de acontecer. Labirinto, sem entrada, centro e saída, ou início, meio e fim. O que vemos e percebemos, agora isso aqui é fundamental para entender o que eu estou dizendo. O que vemos e percebemos são os efeitos dessa potência. E para terminar, para melhor entendimento do presente texto, recomendamos a leitura do texto introdutório denominado Composição, Diferenciação e Dialética numa perspectiva cinematográfica, onde, além do filme em questão, que é maravilhoso, sem dúvida, indicamos um outro filme, Uma Mulher Casada, do cineasta Jean-Luc Godard. Grato, que bom que deu tempo. Ô, Chico, que bela indicação, belíssimo filme do Godard, que coisa impressionante, né? Mas olha, eu vou te falar, é muito, muito forte essa coisa desse da epifania mesmo, daquilo que não acontece e a gente acha que está acontecendo, na verdade, né? Eu acho que, na verdade, de alguma forma, ela seduz o cara, ela chama aquilo para acontecer na vida dela, ela precisa daquilo para poder sobreviver, né? A gente não sabe o que é real e o que é imaginário, o que é o sonho e o que é a vida real, né? Como é que a gente um se desliga do outro? É muito forte, muito bacana, Chico. Obrigada pela presença, pelo carinho. E olha, desculpa não ter lido, porque Não, eu tô num momento confuso mesmo, mas tá lá, eu tô vendo se está interagindo lá com o pessoal, bacana. Chico, obrigada pela presença. Ana Danino, boa tarde, Ana, bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde a todos. Realmente foi fantástica a escolha do filme com o conto, como já foi dito pela Cláudia. Eu vou começar lendo uma poesia que tem tudo a ver com o filme. É a canção do delirante Angus, que é citada em algum momento, numa tradução de Isabela Drummond. É do William Yeats, Yeats. Eu fui para uma floresta de nogueiras, porque minha mente estava inquieta. Eu colhi e limpei algumas nozes, apanhei uma cereja, curvando seu fino ramo. E, quando as claras mariposas estavam voando, parecendo pequenas estrelas, como gotas em um riacho, eu capturei uma pequena truta prateada. Então, esse verso, enquanto as claras mariposas estavam voando, ela escreve naquele bilhetinho para marcar a hora em que eles vão se encontrar, e ela fixa na ponte esse verso. Eu vou pular um pouco e vou para o último, que tem a ver com o filme. Talvez eu esteja cansado de vagar em meus caminhos, por tantas terras cheias de cavernas e colinas, que é o rapaz, né, que está cansado. Eu vou encontrar o lugar para onde ela se foi,
e beijar seus lábios e segurar suas mãos. Caminharemos entre coloridas folhagens e ficaremos juntos, até o tempo, do fim do mundo, colhendo as prateadas maçãs da lua e as douradas maçãs do sol, que é o que eles falam, esses versos, aquela hora que eles estão caminhando no jardim, não é? Então, a poesia, eu imagino que seja desde o romance original, né, do Robert Waller, mas que o diretor, o Clint, ele é produtor associado, diretor, ator e ainda fez a música do tema musical, que perpassa todo, chama-se Do Eyes, que perpassa o filme todo, ele vai trocando, né? É o tema principal. Então, ainda uma outra poesia, que ela é a dedicatória de quando ela recebe aquele livro no final do filme, né, 4 Days, em que ele dedica a ela. Está escrito assim, for Francesca, né, que o advogado vai levar na casa dela depois que ele morre. Então, é a peregrinação de Childe Harold, do Lord Byron. Está escrito lá, e a dedicatória. A tradução é do Francisco José Pinheiro Guimarães. Nem nas plagas em que vaguei por último, onde a beleza sem igual foi sempre, nem nas visões que ao peito trazem formas que ele só sente em sonho haver visto. Nada real ou irreal como tu, viu-se, e ainda tendo de vista, em vão tentar eu pintar essas graças variadas. Essa é a dedicatória do livro que ele oferece à Francesca no final, que ela vem a saber no final. Então, ela fica emocionada, não é? Eu comparo esse filme, o Francisco citou o filme, eu vou citar um outro, que é Um Dia Especial, com a Sofia Loren e Marcello Mastroianni, em que a família vai para uma parada, todos em honra ao Mussolini, né? E ela fica sozinha, e um pássaro voa e vai parar na casa do vizinho, e ela fica apaixonada pelo vizinho, embora o desfecho seja muito diferente. Mas, casualmente, ela é uma mãe italiana, né? Uma mama italiana, como é a Francesca do filme, não é? Então, e ela está se dedicando com seu avental completamente sem charme, né? Mas ele encontra um charme. Então, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou. Desculpa, Ana Cristina, mas eu tinha notado pequenas coisas de música. Quando ela está ali arrumando a cozinha e tem um cachorro, ela, para se lembrar de Bari, que ela é italiana, ela põe a Norma de Bellini para tocar Casta Diva, para se lembrar da Itália. E eu também me lembrei aí do Mar Adentro, em que tem a Tosca, né? No início, eles também põem uma ópera. E isso dá-se uma poesia ao filme todo, né? Que não é... Não fica, eu não vou contar os detalhes muito do filme, mas essas coisas eu observei. Uma outra coisa é o que desencadeou esse romance dos dois. Tem uma palavra em italiano que o Dante cita, que se chama galeotto, e é um romance também entre uma Francesca e Paulo, em que eles estavam lendo um livro e desse livro eles passaram a se amar. E eles são cunhados e eles vão parar no inferno, lá no círculo dos infernos. Então, e também outra coisa que desencadeou é que naquele tempo não tinha GPS, né? Então ela teve que subir ao carro para encaminhar o jornalista, o fotógrafo. Então, essa poesia, né, que é da Francesca e da Paulo, é o seguinte, que esses dois eles estão conversando, se abraçam, se beijam. Estávamos um dia por lazer, de Lancelote a bela história lendo, sós e tranquilos, nada por temer. Às vezes um para o outro, erguendo nossa vista tremia, perturbada, e a um ponto fomos nos vencendo.
Então, eles vão parar no círculo do inferno, segundo Dante. E o, o fotógrafo, né, diz para a Francesca, o Robert, mas nós não estamos fazendo nada demais, não é? A um certo momento eles dizem isso. Então, e ele é todo romântico, né? O filme é todo cheio de poesia. E aquele momento em que ele colhe as flores, né? Um raminho de flores do mato para ela, e ela aí, muito espirituosa, com muito humor, diz assim, elas são venenosas, né? E era uma brincadeira que ela fazia com ele. E sobre o... Essas são só umas observações que eu fiz do filme. Eu sei que muita gente tem muita coisa para falar sobre o filme. E sobre o conto, então, todos dois relatam esse cotidiano, né, da dona de casa, arrumando a casa, e ela se dá conta, Ana, que ela não é mais a que fora antes do casamento. Mas ela diz, também sem felicidade se vive. E ao ver o cego, ela confronta com a realidade da vida, uma realidade que ela não conhece. E nesse ponto eu achei um pouco assim, não é um pouco ligado àquela paixão do GH, em que ela vê a barata, que era uma realidade que ela não conhecia, o quarto da empregada barata, e o cego também era uma realidade que ela não se dava conta que existia, não é? E ela também, em um momento, ela fala que a vida está cheia de náusea doce. Então, também eu ligaria um pouco ao conto do GH, ao livro, ao romance, em que ela tem aquela náusea, né, com a barata. E também uma coisa que eu adorei, que eu me lembrei de Machado, ela passeia pelo Rio, né, pela Rua Voluntários, pelo Jardim Botânico, e aquilo eu achei interessante também. O saco de tricô, eu me lembrei da Penélope traçando, tricotando lá alguma coisa, e quando os ovos caem, eu entendi que aquilo quebraram, né? Aquilo abalou a vida dela toda, a vida dela se rompeu, não é? E ela então vai se relaxar no Jardim Botânico. Ela antes se sentia muito culpada, e lá, quando ela vai para o Jardim Botânico, ela aprecia a natureza, tudo, e ela se sente bem, não é? E aquele estouro do fogão, eu acho que quer dizer que o mundo dela se abalou, que ele ali se estourou. Isso eu interpretei. Então, finalizando, que o cego e a paixão, que eu liguei a paixão de TH, levam a descobrir o mundo. O personagem, uma descoberta do mundo que eles não conheciam. E é mais ou menos isso. Obrigada a vocês. Ana, que é, interessante a amarração que você faz, né? De trazer esses detalhes, essa conversa, né? Do casal. E aí eu fiquei pensando um pouco, né? Quando você fala do conto da Clarice, dessa náusea, né? Dessa A personagem, da náusea da Ana. barata e também a formiga, ela massacra a formiga, né? Sim, porque parece que tem sempre um certo mal-estar, né? Nas É, personagens da Clarice, que vai acompanhando. E que tem né, a náusea, né, fica você está se sentindo mal, né? Normalmente quando você diz eu estou enjoada, eu estou com náusea, é algo que não está indo muito bem, algo não tá caminhando bem, né, de alguma forma. E as personagens delas são muito atormentadas por tudo isso, né? Parece que elas estão sempre se havendo com esse lado do confronto do existir, né? Carla, você está com essa. Ato, e deixa eu eu ver. quis citar essas poesias e rapidamente a música para contar toda a sensibilidade que envolve o filme, né? Tem ópera, tem o tema que ele compôs, e tem tudo ligado a uma referência poética. Isso eu achei muito lindo. Tudo muito cuidado, né? Os diálogos maravilhosos. É isso. Cláudia, deve ter algum microfone aberto aí, tá? Me Eu acho que a parece que é Maria da Tereza Maria está com dois Tereza. microfones.
Pronto, melhorou? Melhorou? Não melhorou? Desculpe, ele estava aberto. Mas não é, acho que não é isso. Vocês estão me ouvindo com eco também? Ou melhorou? Eu não consegui. Para mim, melhorou. Pronto, então acho que era uma interferência de alguém que estava com o microfone aberto. Mas é isso, que bom que passou. Eu achei até que fosse o meu computador. Enfim, eu acho assim que bacana, Ana, obrigada aí. E acho que o importante é a coisa da ponte, de cruzar a ponte. Eu vou falar de um filme aqui que cruza a ponte, o Lars von Trier, O Anticristo. Também que ela dá uma guinada ali, filme seríssimo do Lars von Trier e que o mundo vira de cabeça para baixo, né? E tem essa coisa do ônibus, essa Cacá, ela trouxe a freada do ônibus, né? A quebra do ovo, né? Que é o cerne, que é a gema, Do que é, bonde. do bonde, é verdade. E é um momento de transição em que elas saem, né? Vão para um outro patamar. E é muito forte isso. E acho que todo mundo, de alguma forma, em algum momento da vida, se deparou com algo, com esse estranhamento, mas não é um estranhamento em relação ao outro, é um estranhamento em relação à nossa própria vida. É como se a gente se deparasse com outro eu, né? Com uma outra pessoa, que é a gente, que a gente se reconhece daquela forma. E a gente até gostaria de viver daquela forma, mas as máscaras, aquilo que a gente vai adquirindo, aquilo que a vida nos impõe, não permite. É lindo isso, é lindo, lindo, lindo. É maravilhoso. Agora, bem-vinda, Ana. Todo mundo querendo te ouvir. A palavra é sua agora, Ana. Bem-vinda. Estão me ouvindo? Boa tarde. Perfeito, Ana. Boa tarde, bem-vinda. Eu estou no outro aparelho e, como vocês veem, tem uma parede de escalada aqui atrás de mim, que eu estou na casa dos meus netinhos hoje, em Atibaia. Mas não podia perder essa confraria, um filme maravilhoso. E começando por esse paralelo de conto e filme, né? Eu acho que todos nós já vivemos essa certa hora perigosa da tarde, né? Em que não necessariamente a nossa vida está infeliz. Eu não vejo a vida da Francesca como ela se sentindo infeliz, eu vejo ela levando aquela vida para a qual ela foi encaminhada, né? Mas é interessante, a Ana falou da Casta Diva, que é a área da ópera Norma de Bellini, que é justamente um amor proibido. E, para mim, particularmente, a Casta Diva é muito importante, que minha mãe se chama Norma, porque minha avó, grávida de 9 meses, estava vendo a ópera de Bellini no Municipal e resolveu chamar minha mãe de Norma por causa da Casta Diva. Mas o interessante da Casta Diva é que ela está ouvindo essa música quando entram os filhos e a filha dela rapidamente desliga a ópera que ela estava naquele momento curtindo tanto as raízes italianas. A filha desliga a ópera e bota uma música do momento, que é 1965, né? Então ela bota Music, 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 que seria o pop daquela época do Ahmed Ramal. Então, a importância da Casta Diva é essa quebra, né, do que ela está vivendo. Aí o filho entra, nem fala com ela, mas eu acho que ela já estava acostumada nesse contexto quando aparece esse fotógrafo e ela se oferece. Aliás, ela vai oferecendo várias coisas em vários momentos. Ela oferece para levá-lo para ver a ponte, depois eles voltam, ela pergunta se não quer tomar um chá gelado, do chá gelado ela pergunta se não quer jantar. Agora, é muito interessante que ela tem um primeiro choque, como a Ana tem lá um choque ao ver o cego mastigando, quando
ele pergunta de que cidade ela é, e ela fala que é de Bari. Quando como ela podia imaginar que ele ia dizer que conhecia Bari, que ele passou de trem, parou, gostou, desceu. Então, acho que foi assim um primeiro chacoalhar que ela teve, e depois, quando eles voltam, ele vai se lavar ali fora na varanda. Ela começa a olhar para ele quando entra o tema principal da música que vai acompanhar o filme inteiro, que é o Doe-Eyed. E o Doe-Eyes, a tradução, que é uma música do Lenine Neuhaus com Clint Eastwood, e que tem uma levada meio Ennio Morricone, se vocês repararem. É uma música meio nostálgica naquela linha do Ennio Morricone. Muito bonita. E essa música começa a entrar em cena quando ela está olhando o Robert se lavando. Então, o que significa those eyes? É os olhos de corça. Mas a expressão americana é aquele olhar constante de inocente sedução, um olhar límpido de uma ingênua e constante sedução. E o tema do filme começa a entrar muito leve no dedilhar do piano, começa a entrar esse dosar. Eu tenho a impressão, assim, na minha fantasia, que o Lenine e Neuhaus com Clint Eastwood compuseram essa música e foram criando esse lindíssimo personagem da Mary Street, tomada de assalto naquela certa hora da tarde perigosa, né? Então ela começa a olhar o Robert com um certo interesse, esses olhos de inocente sedução. Aí ela rapidamente fala ridiculous e sai, mas ela volta para a janela. E aí o tema entra um pouquinho mais forte. Me chamou muita atenção quando eles estão conversando, que ele pergunta como é o marido dela, e ela diz: Richard is very clean. O Richard é muito limpo. Eu achei assim uma extraordinária descrição de um marido, de um casamento assim sem tempero. Eu achei fantástica essa definição. E aos poucos ela vai tomando as rédeas, ela vai tomando as rédeas, porque ela pergunta, quando eles chegam da ponte: você quer um chá gelado? Aí ele vai tomar o chá gelado. Conversam, conversam. Gostaria de jantar, porque lá na cidade não tem muitos restaurantes e tudo. E aí ele aceita ficar para jantar, e ela vai colocar aquele bilhete, ela coloca o bilhete, né? Se você quiser jantar, quando as mariposas alçarem voo, apareça quando a noite terminar, qualquer hora. Eu acho fantástico o final do bilhete. Apareça a qualquer hora. É uma coisa incrível. Então, depois que eles jantam, vão dar o passeio à noite, ela diz: você não quer um café on brand? Então, esse Doe Eyes, que é o tema da música, ele vai aumentando, a orquestra vai se acrescentando, e quando eles estão tomando conhaque, ele observa que ela está ficando um pouquinho constrangida com a situação e diz: Francesca, nós não estamos fazendo nada sério. Aí ela, com aqueles olhos dourados, é como se ela dissesse: ainda não. Ela diz com o olhar. É interessante. Ele diz: nós não estamos fazendo nada sério, mas o olhar dela diz assim: ainda. E aí o tema vai aparecendo. É interessante que aquele
o banho na banheira, quando ela está se redescobrindo como mulher, quando ela abre o vestido dela no vento, o tema vem mais forte. Então, é uma descoberta de um outro ser que residia dentro dela, que de repente, na hora que ela casou, ela abriu mão de uma certa felicidade. E depois daquela discussão da relação que eles têm no dia seguinte, né, que ela fica nervosa, discute, porque ela não quer perder o que ela conseguiu, né? E ele diz, ele ouve tudo e fala: puxa, tudo que eu fiz talvez foi para chegar nesse momento. E ela faz as malas, e é interessante que ela tenta ir com ele, faz as malas de roupa vermelha, aquele vermelho sedutor, né? Então ela começa com aquela roupinha simples de camponesa, e as malas ela já está fazendo, mas não tem coragem de ir embora. E os filhos, de certa maneira, não conheciam a mãe, então, depois da leitura, cada um consegue tomar uma atitude positiva em relação à própria vida, né? A filha veste o vestido, vai falar com o marido, o filho volta para a mulher, abraça e beija, né? Bom, e do conto, então, a orquestra, as músicas de época que acompanharam o filme, o Blue Gardenia, né? Que o Blue Gardenia é um ícone daquela época. O jazz, quando eles vão para aquele bar de jazz, que ele se solta, ele aluga um quarto, Baby I'm Yours, Easy Living, Soft Wind, são todas as músicas icônicas daquela época, os cantores e tudo. E agora, finalizando o conto, a, a certa hora da tarde perigosa, e que ela viu o homem mascando aquele chiclete e ela mergulhou no mundo da escuridão dela. E eu achei, ela pensa, um cego me levou ao pior de mim mesma. E ela, no conto, ela diz uma frase que eu fiquei assim chocada. Quantos anos levaria depois dessa experiência para ela envelhecer de novo? Eu achei incrível. Então, é como se ela vivesse uma vida envelhecida e esse start com o cego fizesse ela rejuvenescer, considerar coisas, mergulhar nas sombras, é, analisar, e ela volta para a vida dela e diz: quanto tempo vai levar para eu envelhecer de novo? Eu achei muito interessante isso, como uma necessidade, né, de envelhecer de novo. Então, eu acho muito, muito incrível. E o final, que o Robert pendura a cruz no espelho retrovisor. E a Francesca naquela mão na maçaneta, que a vontade é sair naquela chuva. E acho que todos nós já vivemos esses momentos das certas tardes perigosas, né? Então, mas que bom que 4 dias, 1 hora, um momento, uma passada do bonde, que bom, que bom. Então é isso que eu tinha a dizer. Cláudia, Carla, todos aqui nas suas contribuições maravilhosas, sempre muito gostoso. Eu talvez tenha que sair um pouquinho antes, que eu tenho um netinho que fez uma cirurgia, mas eu não podia deixar de dar aqui o meu olá e um abraço apertado para essa confraria tão querida. Que delícia te ouvir, Ana, querida, gostoso, bem-vinda sempre, uma viagem, uma poesia, é muito bom te ouvir, é muito gostoso, você embala, né, através da música, através de todo esse sorriso gostoso. E estou aqui com a Lúcia, estou aqui impressionada que ela traz o Rui Guerra. Lúcia, você tem que falar, né? Ela traz aqui, ó, voltando na maçaneta que você está falando, Ana, ela fala.
E porque a distância entre intenção e gesto, a mão cega, trêmula, sofre, dói, grita, vacila, mas não executa. E por supor um destino de desatino, ao final escolhe, e o coração não perdoa. Ah, Lúcia, eu tinha que falar isso aqui, que coisa mais linda! Muito lindo, né? Aquela cena é assim, tipo, vou, né? E quantas, tipo, as nossas escolhas, é o que a Lúcia está falando aqui das escolhas que a gente faz, o quanto a vida da gente pode mudar num único gesto. Ou não não gesto, ou no, nesse recolhimento. É muito lindo, é muito bom. Ana, obrigada, querida, obrigada pela presença, pelo carinho. E Lúcia, você tem que falar também, está muito lindo o que você escreveu, muito bom. Podia colocar isso no site também, que é importante a gente guardar essas coisas, a gente, até o Chico, as coisas que o Chico não está, depois eu falo, para deixar no site. Tem lá um lugar para escrever embaixo, deixar no site, acho importante. Isso é tão, apesar vai estar no YouTube, mas enfim, mas é muito bacana, muito bom ouvir vocês, muito bom trocar essas informações e muito bom saber que na hora mais escura a gente está acompanhada também, né? E tem gente que sente como a gente sente também, como vocês. Muito lindo isso tudo. Agora, Maria Augusta, querida, bem-vinda, bem-vinda, nossa estudiosa de cinema aqui. Hoje a Leda não está, mandou beijo, a Leda não pôde vir com o aniversário dos Gêmeos, mas a Maria Augusta, a palavra é sua agora, querida, bem-vinda. Lembrando que hoje a gente precisa acabar no horário só em função enfim, tá? Só mas tá, eu acho que tá direitinho. Pode falar, Maria Augusta. Tá sem som. Boa tarde, por favor, marque o meu tempo, porque eu falo muito. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os participantes, porque depois que eu comecei a participar da confraria, eu já aprendi tanto com todas vocês. É realmente motivador. Quanto ao filme, já foi bem explorado. Eu só quero chamar atenção para duas coisas. É, tem uma cena que a família se reúne para eu não sei se é almoço ou jantar, e fica muito nítido que ela serve aquela família e eles não dão atenção para Francisca. E também tem uma cena porque ela gostava muito de ouvir rádio e a filha chega e, sem pedir licença, simplesmente muda. E aí eu fiquei pensando, os dois protagonistas, eles já não são tão jovenzinhos. E é muito interessante, eu achei que a Francesca, ela era uma mulher muito corajosa, porque ela tomava iniciativa e conforme ela ia tendo as sensações, ela realmente ela tinha atitude, né? E também, gente, como não se apaixonar por esse personagem, o Robert, que era um homem sensível, romântico. Ele pergunta, ele percebe o cheiro da terra. E para Ana, que estava naquela solidão, descontente, aí ela encontra o cara, fala do cheiro da terra, ele oferece flores, ele simplesmente quer conhecer Bari porque ele achou bonito, ele salta do trem para conhecer, ele colhe flores para ela, ele também gosta de blues, ele sabe, eu acho que principalmente ele sabe ouvir. E ele vai lá, ele sabe ouvir, ele ajudava na cozinha, é um homem irresistível, convenhamos. Agora, quanto ao conto, antes de começar, eu queria dizer o seguinte: eu li, tem uma crônica da Clarice Lispector
que é muito interessante, só que veja bem, essa crônica foi publicada em 8/4/72, ou seja, é bem posterior à publicação do conto Amor, e que chama o Ato Gratuito, que é nessa crônica ela própria tem um momento de epifânico e ela vai parar no Jardim do Botânico. Então é muito interessante ler, e tem também, eu não li, eu ouvi um áudio com aquela atriz Araci Balabanian, acho que é esse o nome dela. Ah, e uma outra coisa, eu acho que esse filme poderia se chamar Amor. Por quê? Os dois, tanto o filme como o conto, os dois falam de quê? De amor, de generosidade, porque as duas, a Ana e a Francesca, se dedicam à família, resolvem se dedicar à família. Antes de começar a falar do conto, eu achei muito interessante o que a Ana falou sobre Penélope, porque quando eu li o conto, porque veja bem, aquela cesta, que eu acredito que não era muito pequena, uma vez que ela colocou todas as compras que ela faria o jantar para a família, foi ela que tricotou, assim como Penélope ficava tricotando, acho que era um manto pro genro, não, pro sogro, que era uma forma dela não casar de novo, na realidade. Para o E Ulisses. exatamente, pro pai do Ulisses, exatamente. Então eu vejo isso, e quando eu li o conto, 8 vezes a Clarice Lispector se refere a essa rede. E eu fiquei me perguntando, por que um escritor do tamanho da Clarice, da magnitude da Clarice, eu pensei, isso não é que gratuito, tem que ter um sentido. E aí vem a Ana e fala da Penélope, que eu entendo que o sentido seria também fidelidade, né? Foi o que a Penélope tentava fazer, porque ela não acredita, ela achava que o Ulisses ia voltar, como de fato voltou. Agora, quanto ao conto, o conto começa dizendo assim: um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Eu entendo que essas palavras, conforto, cansada, procurando conforto e suspiro de meia satisfação, eu acho que já nos alerta para a condição física, né? E psicológica da Ana. E, posteriormente, tem uma outra frase, enquanto ela ainda está no ônibus voltando para casa, que diz assim: até o Maitá tinha tempo para descansar. E qual é a razão desse cansaço? Como já foi falado, a Ana era uma dona de casa, cuidava dos filhos, do marido, de todos os afazeres domésticos, e ela ainda tinha tempo para tecer, fazer tricô, ela que fez a cortina da sala. A Ana cortava blusas para os filhos. Então, ela estava totalmente voltada para essa vida do lar, para essa segurança do lar. E no conto, acho que no segundo parágrafo, diz que ela tinha que os filhos eram bons e que o marido era um homem verdadeiro. Agora, veja bem, a Clarice, ela traça o perfil dessa protagonista de uma forma magnífica. Ela diz assim: sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas.
E isso o lar lidera. Ela viera a cair num destino de mulher. E tem uma frase também que me chamou muita atenção: achava que também sem felicidade se vivia. E também ela diz que estava bom sua rotina de dona de casa. Assim ela o quisera e escolhera. Essa frase, assim ela o quisera e escolhera, é repetida uma outra vez. E diz também, Ana apaziguara a vida. Mas o que aconteceu? Ana tinha uma inquietação que era aquela famosa hora da tarde que ela considerava perigosa. E por que ela considerava essa hora perigosa? Porque ela já tinha feito tudo que ela podia fazer em casa. Ela não, e ela, como ela tinha, eu entendi que ela tinha receio de pensar nela mesma, de ter um mundo diferente do que ela escolhera. Mas nesse momento eu entendo que a Ana se sentia vazia, porque ela não tinha o que fazer. Eu acho que a sua autoestima diminuía e ela sentia-se melancólica. E nessas ocasiões, o que a Ana fazia? Ela saía para fazer compras Maria e Augusta, ela levava objetos. Já Maria passou? Augusta, tem já tempo, mas só para você poder finalizar já, querida, já, desculpa. Ah, ok. Com relação. Então, eu vou só falar um pouco do cego, porque eu acho que quando a Ana vê o cego, eu acho que ela pensou que ela estava tão cega quanto ele. E aquele movimento de mascar chiclete, que era aquilo era é uma coisa, uma rotina, eu acho que ela também se deu conta de que a vida dela também era uma rotina. E só para terminar, até porque muita gente já falou do conto, eu acho que tanto o filme como o conto me fizeram pensar nas muitas Anas, nas muitas Franciscas, nas muitas Raimundas e nas muitas Severinas que nós temos pelo Brasil afora. É isso. Maria Augusta, é muito bom te ouvir. É uma pena que a gente não tem mais tempo, que são muitas pessoas, mas não se incomode com isso, porque acho que você traz uma contribuição muito rica para o grupo. E eu fiquei também pensando um pouco nessa parte do bonde, né? Porque ela vai usando algumas características, né, do que vai acontecendo. Então, é o bonde que se arrastava, o bonde que vacilava, o bonde que se sacudia. E parece muito o mundo interno também da Ana, né? Enquanto ela está nesse encontro com esse cego, é que ela diz, né? O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficar atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Ou seja, não tinha mais como recuar, né? Então algo ali se transformou e é quando ela vai se deparando com esse mal-estar, né? Que o mundo se tornara de novo um mal-estar. Então acho que esses, essas oscilações, essas angústias, né, da personagem que ela vai sentindo, se havendo com outras realidades e o quanto isso também faz parte do nosso mundo, né? Enquanto a gente está de encontro com esse estranho, que também, né, às vezes mesmo um cego nos abre possibilidade para ver muito mais, né? A gente enxerga outras questões, outras coisas, que não é sobre o sentido da visão, mas é sobre o olhar interno para nós mesmos, esse perigo, né, da gente estar olhando para nós mesmos. E só mais uma coisinha, quando ela vai ao zoológico, que ela observa detalhes da natureza. Eu acho que aí ela percebeu que a vida pulsa, que a vida está pulsando e que ela
ela teria que fazer novamente uma escolha. É isso. Obrigada. Obrigada, Maria Augusta. Que coisa aqui, essa coisa da rede do Adalberto, que a Ana traça a própria. Ana é Ana de frente para trás, em sua própria rede. Nossa, ela traça a própria rede. E voltando na história também, a Perséfone, né? Ela entra no reino de Hades, né? Ela vai para o inferno também, né? Ela consegue subir e descer na história. Impressionante também. Muito lindo. Terezinha, bem-vinda, Terezinha. A palavra é sua agora. Que bom você estar aqui com a gente. Terezinha também escreve, Terezinha também é mediadora de um grupo de literatura e está aqui firme e forte, uma delícia. Bom te ouvir. A palavra é sua agora, Terezinha. Boa tarde, gente. Primeiro agradecer, né, pelos bons comentários que eu ouvi hoje. Está aqui é sempre um aprendizado, né? A gente sempre sai mais rica. É um momento muito, muito bom, né? Obrigada pela existência da confraria, pelos comentários que vocês fizeram. Eu gostaria de falar um pouquinho, sabe? Sobre as falas do filme. Eu anotei algumas e as outras eu localizei. Mas as falas são muito lindas. A conversa dos dois. Vou falar um pouquinho sobre ela. Vou ler, né, as falas que eu peguei. Percebi que o amor não segue expectativas. Seu mistério é puro e absoluto. O que teria acontecido se eu tivesse ido com ele? Robert, por favor, você não entende. Ninguém entende. Quando uma mulher decide se casar, ter filhos, de certa maneira, a sua vida começa, mas, em outro aspecto, termina. Você constrói uma vida de detalhes. Não quero precisar de você, porque eu não posso ter você, disse o Robin. Os velhos sonhos eram bons. Eles não funcionaram, mas estou feliz por tê-los. Francesca, eu quero te amar assim pelo resto da minha vida. Entende? Perderemos se partirmos. Não posso fazer minha vida inteira desaparecer para começar uma nova. Tudo que eu posso fazer é segurar os dois. Ajuda-me a não parar de te amar. Francesca. Não minta para si mesmo, Francesca. Você é tudo, menos uma mulher simples. Somos as decisões que tomamos. Robert. Eu pensei nele como quem não sabia o que fazer. E ele leu cada um deles. O que quer que ele fizesse, ele recebeu a tarefa de fazer isso acontecer. E naquele momento, toda a minha verdade estava desaparecendo. Eu agi como uma outra mulher, mas eu era mais eu mesma do que nunca. Francesca. Eles voltaram para casa, ao final, resfriada. Eles voltaram para casa, e com eles, minha vida de detalhes. Digo apenas uma vez, eu nunca disse isso antes. Esse tipo de certeza é apenas uma vez na vida. Robert. Então, gente, são falas assim, lindas, né? Que faz a gente pensar como que pode fazer um filme tão bom. Fazer a gente mexe tanto com os espectadores. Agora, eu gostaria de sugerir para vocês um romance que foi escrito mais ou menos na mesma época do conto. Praticamente assim, na época do filme, a história seria de 75, né? Essa história é de 50, em Roma, acontece em Roma. Caderno Proibido, Albert Céspires. O que acontece nesse romance é exatamente o que acontece com a Ana e o que acontece com a Francesca. E aqui é a Alba de Céspires falando sobre a Valéria. A Valéria, que é a personagem. Então, ela passa pelos momentos que as duas passaram, ela tem aquele momento de epifania, né? Quando ela está escrevendo no caderno.
escrever no seu diário. Ela não tinha percebido ainda a rotina da vida dela. Até então, ela começou a escrever. E quando ela começou a escrever, falar de si mesma, ela percebeu, espera aí, eu estou vivendo uma rotina. E ela aproveitava os momentos para escrever na hora que ela estava sozinha. Mas eu não vou contar o final. Mas é muito parecido. A Valéria é muito parecida com a Ana, muito parecida com a Francesca. É isso que eu tenho a dizer hoje. Obrigada, gente. Terezinha, que delícia, o que é muito delicado, né? As frases são muito bem colocadas, o gesto da direção, o entrosamento do casal, um com o outro, é uma coisa Impressionante. 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 Os olhares, meu Deus, é uma coisa assim, eu fiquei assim, não, é muito lindo, né? É É tudo muito, muito lindo. é É tudo tudo muito bem bem feito. A direção é perfeita, né? feito. A atuação dos dois também é perfeita. E eles se destacam, porque os outros são assim mais, né? Aparece pouco, parece que foi feito para os dois. Até os filhos, né? Aparece no início, falando sobre a vida, e no final também, eles comentando e indo lá e jogando as cinzas na ponte. Pelo menos eles fizeram aquilo que foi pedido, né? Pelo menos isso. Porque no princípio eles estavam muito contrariados com tudo que aconteceu, né? É, muito bom, muito bacana. Bom, obrigada, Terezinha, pela presença. E ó, coloca o nome do livro no chat, por favor, que as pessoas estão. Caderno Proibido, já colocaram. Já colocaram. A vida é cheia de Valérias, de Anas, né? E essa coisa assim, é interessante. Alguém já pode ter lido esse livro. Aí, ó, a Ana Liene gostou muito do livro. Muito bacana, né, Lari? Gente, bem-vinda esse pessoal. Olha, nós temos um grupo do Telegram também. Eu não Na, estou na- conseguindo mandar escrever os nomes. as meninas acho que pera um pouquinho, pera um Estou querendo pouquinho. colocar as frases aqui. A Rose já colocou Caderno Proibido de Alba de Céspedes. É, Aí John Albert Cespedes. a Rosemary já colocou. É, também. A Naliene falou desse livro. Muito bacana. Enfim, gente, a gente tem um grupo no Telegram. Quem quiser, no site tem como entrar no grupo do Telegram para poder estar mais atualizado e as informações são mais rápidas ali. Fico muito feliz com a confraria estar crescendo e tem gente participando e curtindo e vivendo. É muito forte isso, né? Essa coisa, isso que a gente faz aqui, essa união, essa energia é muito linda, tá? Eu quero agradecer de coração. Muito bom estar aqui com vocês. Lucila demorou para entrar, mas entrou. Minha menina, bem-vinda. A palavra é sua agora, Lucila. Obrigada, obrigada. Nossa, eu tava muito angustiada para entrar, porque assim, todos os encontros são maravilhosos, né? E esse eu estava com uma expectativa de que fosse também, porque o filme é magistral, né? Não vou repetir tudo aquilo que as colegas e o Chico que me antecederam já falaram sobre o quanto ele é magistral, né? Na direção, os atores, a música, a delicadeza, a fotografia, enfim. E eu só queria chamar atenção para algumas coisas. Bom, nem precisa falar que, de novo, eu morri de chorar no filme, né? E o conto, Clarice Esplendorosa, né? Essa coisa da hora perigosa me remeteu muito à medicina chinesa, né? Que fala que o fim da tarde é a hora da melancolia e está relacionado ao pulmão, que é o órgão da tristeza e tal. E eu fiquei pensando isso, né? Esse intertexto, filme, conto, né? As Anas e as Francescas, né? Isso também me remeteu ao conceito do Walter Benjamin, que é o conceito de experiência autêntica, né? Walter Benjamin justamente vai fazer uma crítica e dizer o quanto na modernidade nós estamos em meio à pobreza da experiência, né? E que a gente precisa reconhecer isso para assumir uma atitude de perseguir a experiência autêntica, né?
E o Jorge La Rosa Bondia, que é um filósofo catalão, ele também vai falar muito dessa questão de que a experiência é aquilo que nos atravessa, aquilo que nos toca, né? É o momento charneira, como a Marie-Christine Jousseau também coloca, né? Quer dizer, eu sou uma e a partir da experiência eu sou outra, né? E a experiência das duas, né, da Ana, da Francisca, realmente as tirou daquela zona de conforto, né? Elas foram sacudidas, porque elas se abriram para um amor outro, um amor intenso, né? Uma é o amor com um homem, e a outra é o amor vivido pela compaixão, pela caridade, né? Então, as várias facetas do amor, né? E essa intensidade deixa as duas muito plenas, né? E junto com essa plenitude vem também, por parte das duas, uma tomada de consciência, né? Da rotina, né? Das suas vidas, né? Então, e isso causa ali uma profunda, realmente dá um chacoalhão nas duas, né? E elas tiveram que lidar com uma dialética, né? Eu vou ceder ao desejo, eu vou assumir uma atitude de ruptura, né? Ou eu vou me recolher e voltar para a segurança da minha vida, né? Então, isso é demais. Eu achei, e ambas optaram pela segunda, né? No caso do filme, ficou muito patente que essa opção ela teve desdobramentos para os filhos, né, como já falaram aqui, mas tanto o Conto da Clarice quanto esse filme, eles mexem muito conosco, porque eles trazem a importância da experiência, do momento charneira e do quanto esses momentos são fundamentais para a constituição da nossa subjetividade, né? A trajetória das nossas vidas, né? A gente passa por esses momentos que realmente são fundamentais para a constituição das nossas subjetividades, né? Demais, demais. Muita gratidão à Confraria das Lagartixas por patrocinar o intertexto entre esse filme magnífico e o conto magistral, né? E obrigada aqui por cada um que traz reflexões absolutamente, sabe? Você vai aprofundando e tirando as camadas, vai desvelando, né? Em termos hermenêuticos mesmo, de interpretação, né? Então, a alusão da rede com Penélope, a ida ao inferno no mundo de Hades, e, enfim, maravilhoso. Gratidão, queridas. Espero não ter me alongado. Um beijo. Passa a palavra. Lucila, que delícia! A experiência é aquilo que nos atravessa. Ah, que coisa, que coisa! É isso, né? Que atravessa. A Clarice é exatamente isso. Ela atravessa a gente e traz uma forma de entender a vida de uma completamente diferente. É como a Carla falou no início, a gente de repente se esbarra com outro, com o nosso duplo, né, de alguma forma. Muito bacana. Obrigada pela presença, pelo carinho. De Fortaleza agora, né? Gostoso. Bem-vinda sempre, Lucila. Você é muito especial. É, Lúcia, posso, posso fala, só fazer fala. um comentário breve da Lucila, que eu também vou ter que sair um pouquinho antes hoje, mas trazendo um pouco esse conceito da melancolia, que é muito interessante, né? Que antes era associado também aos grandes filósofos, né? Esses momentos melancólicos de antigamente era quando mais se produzia criativamente, né? Em termos de produção, de texto, era um momento assim muito introspectivo, né? Específico em que as pessoas nesse estado melancólico produziam
é, tinham associações surpreendentes, né? E tem essa substância também que é muito interessante, também da bile negra, né? Que também era associada à melancolia. E pensando um pouco até um pouco nesse caminho que a Clarice percorre, que parece que ela está o tempo todo oscilando, né? Entre esses momentos mais melancólicos e de repente essa felicidade clandestina que invade, que vem essa vida, essa pulsão, essa natureza, né? Então, e habita todos nós, né? A gente está o tempo todo lidando com esses perigos dessas horas que podem nos invadir e a gente com esse receio de não conseguir sair mais desse estado melancólico também, né? Mas enfim, muito bom também, Lucila. Queria agradecer, Cláudia, também. É muito rico estar aqui, poder escutar e ter essa troca de experiências. É um privilégio para todos nós. Ô, Carla, se você puder colocar o próximo, né, da discussão da felicidade clandestina, que vai abrir na Casa Frida, vai ser um evento feito pela Casa Frida, que vai abrir a introdução para a biografia da Clarice, não é isso, Carla? Põe novamente, se você puder fazer essa gentileza para mim, eu te agradeço. Agora, Lúcia. Lúcia, fiquei assim, uau, meu Deus. Por favor, a palavra é sua agora. Oi, Cláudia. Oi, Carla, todo mundo. Eu cheguei atrasada, me atrapalhei toda. Eu estou no Rio, num lugar meio barulhento, então estou usando um fone de ouvido. Sempre muito emocionada, né, para estar aqui. Esse filme é fantástico. Eu revi, já tinha visto há muitos anos. Revi e ontem à noite, assistindo uma série espanhola que eu gostei muito, né, Intimidade. Eu comecei a escrever esse texto que eu vou ler, né? Vou ser bem breve, né? Porque tem mais pessoas para falar, mas começa assim: todo empieza com uma decisão. É uma frase dita duas vezes na série da Netflix chamada Intimidade. Tudo começa ou tudo termina com uma decisão. É a experiência na existência mesmo. O filme fala sobre escolhas entre duas ou mais ao escolher, e uma vez feita, há que se seguir caminho da escolha sem volta. E nunca se saberá se foi a correta, a melhor, a mais adequada, a mais satisfatória, a mais feliz. Nunca se saberá como teriam sido as coisas se houvesse optado por outra. E há que se conviver para sempre com a inexorável e eterna dúvida e a implacável pergunta: e aí? No filme, a escolha é entre o conhecido e o desconhecido, entre o seguro e o incerto, entre a linear e morna convivência e a impetuosa e fresca paixão, entre a firme razão da horta, da mesa, da cozinha e a delicada sensualidade do toque no banho da banheira. É entre o habitar o frio afeto doméstico e o ousar no desafio da desconhecida aventura. Adormecer no equilíbrio sonolento do bom senso ou gozar o despertar da corda bamba da loucura? Viver a vida dos outros ou assumir a sua própria? Emprestar os passos alheios ou apropriar-se de si? Sentir a cinzenta gravidade dos pés no chão ou se atirar e voar no azul escuro do abismo? A sensual maçaneta da porta do carro é, afinal, o umbral que separa esses dois mundos. Ao olhar para trás, ela se depara com páginas manuscritas com letras de sua história, obra incompleta, um diário inacabado. Ao olhar para frente, vê páginas soltas em branco, arremedos, enredos e rascunhos, cujas linhas sequer são visíveis e se convertem em embaralhados, indecifráveis e confusos rabiscos. O olhar indeciso anuncia, denuncia, prenuncia. E porque a distância entre intenção e gesto, a mão cega, trêmula, sofre, dói, grita, vacila, mas não executa.
e por supor um destino de desatino, ao final escolhe, e o coração não perdoa. Parafraseando Rui Guerra, ao revés, como disse Cláudia. Na roda da bifurcação de caminhos, aquelas vidas de escolhas estão entrecortadas ao meio e desencontradas pela impiedosa chuva que confunde todas as águas, derramam litros e encharcam as almas, e até a última gota sangram para sempre. É isso. Ai, que coisa, mas fiquei muito emocionada, muito lindo, muito lindo. Que coisa, Lúcia, você escreve muito, muito. Põe isso lá depois no site, entra na página e põe lá, tem os comentários lá embaixo, Lúcia. Lindo, lindo. E esse coração que sangra. Oh, Lúcia, que coisa mais linda. Adorei, muito bom. Carla quer falar rapidinho? Ela tá indo, ela tá fiquei emocionada aqui. Estou emocionada com a roda, é muito bonito ver, né, como esse espaço de trocas de literatura e como a Clarice, né, discutir Clarice no grupo, como tem uma potência, né, de vida, de reflexões, né, sobre esse mal-estar, né, dessas horas perigosas que todos nós passamos, né, assim, é muito bonito assim ver essa a potência do grupo mesmo. É um prazer participar, estar aqui. Uma pena ter que sair um pouquinho antes hoje, mas realmente um privilégio. E, Lúcia, que beleza, que poesia. É, por emoção te ouvir. É muito bonito poder te ouvir. Que bom também ouvir sua voz. Estar aqui, né, com a gente hoje também. É muito delicado. É um texto também para a gente ler mais vezes, com mais calma. Mas dá para perceber que foi feito realmente com muito empenho seu, né? Com uma entrega sua no conto, com filme, pura poesia. Obrigada por compartilhar também. Ela vai colocar, a Lúcia, o Raquel, rola a barra de ferramenta do chat lá para cima, mas ela vai colocar no grupo, onde está, no site, ela põe lá embaixo. Também eu posso colocar na página também depois, Lúcia, se você quiser, que nem a gente faz. Muito bom. Sim, eu agradeço, Carla, carinho muito grande por você, pela Cláudia, enfim, estava com saudade. E eu sempre fico muito emocionada mesmo. Esse texto foi escrito, sei lá, saiu da alma, como sempre, né? Eu só consigo falar dessa maneira e sempre tocada demais. E aí, essa coisa de quem não, né? Quem nunca teve que se deparar, eu mesma, né? Eu me lembrei de um certo momento da minha vida em que eu tive que fazer uma escolha numa bifurcação dificílima na minha vida. Então a gente se identifica muito, como a Lucila falou tão bem, né? Antes, que me precedeu, a gente se identifica muito com o filme, né? Então, enfim, era isso que eu queria completar. Beijo, obrigada, gente. Beijo. A Lúcia, ela é sobrinha do Manuel de Barros, essa veia dela aí também dá desculpa, Lúcia, tem que falar, porque essa família maravilhosa, essa coisa maravilhosa que mobiliza a gente, a gente fica sem fôlego, muito bacana. Gente, eu vou andar para as pessoas poderem falar. Nossa, que coisa! Vamos lá. Monique, bem-vinda. Monique também é uma poesia. Monique, a palavra é sua agora. Bem-vinda, querida, Obrigada. bem-vinda. Eu vou falar uma coisa muito rapidinha. Esse filme tem 29 anos. A primeira vez que eu vi esse filme, mais ou menos há 29 anos atrás, eu assisti com a minha mãe. E o filme é triste. Eu chorei, ela chorou, mas ela chorou assim demais, ela exagerou no choro. Na época eu nem me toquei, entendeu? Eu falei, nossa, tudo bem, mãe, o filme é triste, mas não precisa chorar tanto assim, né? E tudo bem, passou. Ela tinha 53 anos e eu tinha 38. Passou, acabou. Eu fui ver esse filme agora, na semana passada. Gente, eu tive uma sensação, é uma coisa, como a gente, realmente a gente, não sei se engrandece, amadurece, fica mais sensível.
Eu chorei igual a minha mãe quando ela chorou há 29 anos atrás. E hoje a minha mãe tem 91 anos, ela ainda está viva. E eu percebi, eu falei, gente, que bênção, né? A gente poder reviver momentos e repensar sentimentos isso é arte, né? Realmente é uma bênção. E era só isso que eu queria comentar, que curioso. Mas eu não tenho coragem de chegar para minha mãe hoje, com 91 anos, e falar, mãe, você chorou tanto daquele filme há 29 anos atrás. Eu nem quero saber. Mas eu achei muito legal, muito bonito, me tocou muito dessa segunda vez. E eu chorei que nem ela há 29 anos atrás. É só isso que eu queria falar. Que delícia ouvir também. A gente tem uns caminhos na vida da gente meio que a gente fica meio perdido, né? Essa coisa de e se, né? E quantas vezes a gente não teve essa coisa, quando você tem que escolher para alguma coisa, você está abrindo mão de outra, né? E a história a vida da mãe da gente também, que é porque no papel de filha a gente tem uma outra perspectiva, né? Interessante isso, né? De repente é impressionante. Muito bacana, Monique. Obrigada pelo depoimento, pelo carinho. E esse choro é um choro tão bom, né? Um choro, sei Na lá. época eu entendi, eu falei, Caldeiro, que choro, tá? De repente aconteceu alguma coisa na vida dela, agora eu também não tenho coragem de perguntar, né? Ela com 91 anos, eu com 67, mas eu achei bem legal isso. Hoje eu achei bem bacana comentar isso. Olha a Fernanda fazendo coro, ó. Maravilha seu comentário, Monique. Conheci o filme através da minha mãe, ela com 50 e eu com 20, tá vendo? É uma coisa muito linda. Sônia, bem-vinda. Obrigada, Monique, obrigada pelo carinho. E vou passar a palavra por causa do tempo. Bem-vinda, Sônia. Palavra é Obrigada. sua. Bem-vinda. Oi. Peraí, estou tentando me achar aqui. Tua voz teu som tá saindo bacana, a imagem tá Ah, boa. então tá bom. Eu que agradeço. Estava Bem-vinda. louca para chegar e nunca conseguia, e realmente é maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Muita coisa bonita, interessante já foi falada, mas tem uma imagem que mexeu muito comigo. Eu venho assistindo esse filme ao longo da vida. E agora, aos 61 anos, eu chorei ouvindo o diálogo entre a Francesca e o Robert, quando ela pede que ele fale sobre a parada em Bari. Eu anotei aqui. Ela diz: fale-me de quando você saltou do trem. Aí ele pergunta: você conhece a estação? Francesca: sim. Robert: em frente tem um restaurante com um toldo listrado. Tomei café ali. Essa pergunta achei muito forte. Você se sentou perto da porta ou mais para a frente, perto da igreja? E ele diz: mais perto da igreja. E aí ela diz: eu sei, parei lá uma vez, sentei lá num dia como esse, muito quente. Eu havia feito compras, tinha pacotes à minha volta. Isso aí me fez chorar muito. E eu comecei, então, a ver nestes pacotes a razão da escolha dela, porque ela continua. Eu tinha pacotes à minha volta, tinha que levá-los comigo. Ou Hum. seja, não sei, os fardos, não sei se seria o nome ideal, mas as responsabilidades, até escolhidas, que a gente faz, e das quais a gente às vezes não pode ou não quer abrir mão, por algumas questões bastante sérias também. E aí me surpreende o conto O Amor, eu não me lembro, não sei se já li esse conto, se já li, não atentei para isso. A Ana também carrega sacolas. E quando ela se encontra no Jardim Botânico, ela, diferente do que ela faz no bonde, que os pacotes estavam no colo, no Jardim Botânico, o narrador diz: depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. Mas depois, numa outra parte, seguindo, diz:
Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor, agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro. Então, são esses pacotes que nós carregamos que muitas vezes nos induzem às escolhas que nós fazemos. É isso. Que lindo, Sônia, que bonito, que coisa impressionante também. Não tinha me atentado, essa coisa do pacote, né? Nem da Ana, da Clarice, sim, não, é da Francesca, não. Muito bacana. E lembrando que a Francesca, quando os filhos vão embora e que ele chega, ela fala que está feliz com aquilo. E ela quer aquele momento para ela, que é o momento que é para ela ficar com ela também, né? Impressionante isso. E, de alguma forma, esses pacotes, a gente acaba amando esses pacotes também, né? Fazem Sim, parte da gente. Isso também é amor. É isso que traz a Clarice também, né? Elas abrem mão também por amor, né? Muito lindo isso, Ana. e Muito aí, bacana. para finalizar, acabei me esquecendo. Você falou sobre a ponte, até você citou o anticristo, mas é interessante porque quando o Robert se vai e dá a ela a chance de escolha, e ela fica olhando o carro se distanciar, me chamou muita atenção também a porteira, que não é uma porteira, né? As duas laterais, mas não há a porteira, aquilo ali está aberto. Então ela poderia ter ido ou não, mas ela teria que levar os pacotes também, não é? Alguém comentou aí sobre a mala, mas aí ele já tem o vermelho, sim, mas ela teria que levar essas malas, e dentro dessas malas só ela sabe o que ela levaria também. E finalizando, no conto, as perguntas são: o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? De certa forma, apesar do sofrimento causado pelo amor que ela descobre, que ela redescobre, mas há também uma força a qual ela se apega para continuar vivendo e talvez até para se tornar jovem por um tempo maior. É isso, obrigada. Que lindo, Sônia. Obrigada, nossa, obrigada pela presença. Que bom você estar aqui. Eu não te conhecia, é a primeira vez. É a primeira vez. Bem-vinda, participa sempre com a gente. E aí, eu estou falando do grupo do Telegram. Nossa, está muito sério. Adalberto, me salva. É você. Espera aí, estou abrindo aqui que eu estou com um probleminha técnico hoje. Se cair, eu encerro por aí, porque... Boa tarde. É, Então, eu vou procurar, eu ando sumido também, e vou procurar não me estender. Eu não revi o filme, que eu vi há muitos anos atrás, mas vou falar só sobre o diretor dele, um trechinho, né? Mas eu vou começar pelo conto, porque assim como não com o meu amor, já que o tema é amor, o meu amor por Lígia é imensurável e inquestionável, né? O meu carinho pela Clarice, eu sou suspeito para falar da Clarice, porque a Clarice não é literatura cor-de-rosa, embora muito se tenha durante muitos anos e muita gente tenha querido, tenha tentado enquadrá-la em literatura cor-de-rosa, em literatura leve, feminina. Ela não é. A Clarice é visceral, né? Muito visceral, e me causou surpresa que esse conto ela não está tão visceral assim, aparentemente não tão visceral. Mas é à medida que eu vou lendo, até porque a Clarissa tem uma coisa muito impressionista, né? A coisa que parece que está ali, a água que parece que brilha, o espelho que parece que acontece alguma coisa, a barata que parece que acontece alguma coisa, que parece que toma vida, que é quase a vida. E nesse conto, já no início, é algo que está ali. A árvore não parece sorrir, a árvore sorri. E daí ela vai dizer, ela vai tecer esse texto e essa história de uma forma que você entende por que que ela está tão expressionista, porque é a expressão da coisa mesma. Quando ela vê o cego, esse mundo, e daí eu não consigo ver nem ela, nem a Francesca, ao contrário do que muita gente
se me permitem discordar, muita gente aqui falou, eu não consigo vê-las como alguém que não está vivendo ou que está vivendo uma vida que não queria. Pelo contrário, eu acho que elas estão vivendo uma vida, e eu acho que o título da Clarice remete a um questionamento. Será que o amor constrói essas pontes ou muito mais cria redes de suposta proteção que no momento que caem pode se romper e se rasgar e daí trazer a realidade dura e crua bater na nossa testa, que eu acho que eu vejo assim também uma forma, eu acho que para amar e ser feliz você precisa tem um outro ponto que ninguém fala, né? Ou quando se fala muito tenuamente, ou não se gosta de falar, eu não sei o que acontece em termos sociais, que é a questão do egoísmo. Eu acho que para se amar e para ser feliz tem que ser egoísta, você não enxergar o mundo ao redor, você ficar muitas vezes numa rede, numa bolha de proteção, entendeu? E daí o que acontece? Você não enxerga a sociedade, você não enxerga o cego, você não enxerga a criança que passa fome, porque você vive nessa bolha, nessa rede de proteção, e de repente vem para essa mulher uma realidade dura e crua, né? Que ela talvez se dê conta aí que ela foi egoísta a vida inteira dela. Ela viveu nessa rede. E isso dá muita raiva, muito ódio, né? Talvez, eu estou cogitando, mas me desperta porque ao longo da história, se a gente for avaliar ao longo da história a própria questão do amor e da felicidade, é uma questão, tudo é materialista. Eu não gosto dessa palavra capitalista, até porque está banalizado demais, né? Eu não gosto de usar isso. E eu até não acho também, eu sou uma pessoa que eu não acho o capitalismo um mal de todo necessário. Já vivi diferentes formas de capitalismo, morei nos Estados Unidos anos atrás, e é um mal necessário que a gente escolheu como sociedade para escambo. Eu vejo que o materialismo é uma coisa que nos machuca muito. O materialismo é um sarcófago escuro e que muitas vezes muita gente se enfia e não sabe como sair dali. E eu acho que o amor e a felicidade são construções sociais que mudaram ao longo. Acho não, isso está provado historicamente, cientificamente, pela ciência da história, que na Idade Média, por exemplo, o amor era tido como doença e o sexo como algo vulgar. Na Idade Moderna, isso começa a se reconfigurar, por quê? Porque o materialismo exige que as famílias tenham 12 filhos e que esses filhos trabalhem, os imigrantes precisam ter, ou as famílias têm 8, 12 filhos, e essas pessoas trabalham, né? Esse a família, o núcleo familiar muda para essa construção. E na Revolução Industrial muda de novo, porque daí as famílias passam a ter acesso a toda uma parafernália tecnológica, né, que a primeira Revolução Industrial ali, século XVIII, século XIX, início do século XX constrói, e as pessoas precisam consumir. Então, aumenta o gasto e se tem menos, esse amor muda de configuração, né? Não se tem mais 8 filhos, se tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. E se muda a forma de relação também familiar, do núcleo familiar. A forma de ser menos egoísta ou ser mais egoísta. A forma de se estar sozinho. A solteirice passa a aparecer. Ser solteiro é uma coisa inconcebível para a sociedade, até determinado ponto da história, né? E eu acho que a Clarice bota tudo isso, tece essa rede toda e questiona tudo isso sob certo aspecto. Eu vejo dessa forma, eu não consigo vê-las. E me remete muito também a uma outra escritora, esse conto me remeteu muito para a questão das horas ali, que é a... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dela, que tem até um filme baseado... Gente, me deu um branco agora, sim, imperdoável. Que é a questão do filme, que tem até o filme As Horas, né? Que ela questiona muito, 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 muito. É uma história Virginia que Woolf. Virginia Woolf. Cristina Wolf. Cristina Wolf. A Clarice tá wolfesca, assim, nesse conto. Tá muito Cristina Wolf nesse conto, sabe? Aquela questão dali, ela usa a palavra as horas como a Cristina usava. Que essa coisa que corrói, esse tempo que nos corrói, né? E que nos dá conta de coisas que a gente está dando um sentido materialista para a vida, de repente, que não é aquele. A gente está indo para um rumo que não é aquele. Mas eu não acho que ninguém não esteja vivendo. Eu acho que está todo mundo muito vivendo. Eu já escrevi ali, quem teve a oportunidade de ler, e eu acho que vivendo, de repente, de uma forma muito atabalhoada, ou vivendo de uma forma muito materialista, e não se dando conta de que a gente é corroído também, porque a gente é orgânico. A gente não tem mais aquele vício, a gente pode olhar para trás e estar falando, poxa, eu vivi de uma outra forma, não tenho mais aquele vício, e não tenho mais tempo também, as horas corroeram tudo. É, e outra, só para finalizar, para não me estender muito, a questão do Clint Eastwood.
Eu não revi o filme, como eu tinha falado aqui, mas eu amo, já que o assunto é amor, eu estou confessando o meu amor pelo Clint Eastwood. Ele é um diretor, é um homem, é um cidadão que eu amo. O Clint Eastwood é tão maravilhoso, que ele passa pelo universo feminino lá no início da carreira dele, né? Ele é tão generoso que ele busca falar da mulher, do feminino para o feminino, e agora ele encerra a carreira dele com o universo masculino, porque quem viu o Gran Torino mais recentemente, acho que é de 2014 ou 2017, eu não me lembro, é um filme belíssimo que ele dirige e atua, que ele fala sobre o macho, o machismo, ele tece várias questões ali da América, do imigrante, ele tem tocado muito nessa questão da imigração nos Estados Unidos, né? Mas ele se interpreta, ele interpreta aquele macho que está envelhecendo, ele faz uns no filme, sabe? Ele rosa, ele dá umas nada. O Clint Eastwood, ele é maravilhoso. Ele, socialmente, ele é um diretor que, quando ele falecer, ele vai fazer muita falta como um diretor social. E, mais recentemente, o último dele, acho que é de 2021, é agora no Entre Pandemia, que é o Macho. É macho, macho mesmo, o título do filme é esse, que se passa na fronteira com o México, ele mistura ali a questão mexicana, né, e usa o título em latim do macho. Ele questiona essa questão do macho sexualizado, do macho sem afeto, né, que são um sinal dos nossos tempos, da mulher. Daí já que o assunto é amor e rede, pontos, ele faz essa ponte, ele vem vindo pelo universo feminino, né, e chega no universo masculino agora no final da vida dele e questiona muito isso que alguém já teceu aqui anteriormente, escreveu ali no chat, que é a questão da sobrecarga da mulher. E daí a gente tem, os Estados Unidos não é muito diferente de nós, lá é uma sociedade que hoje em dia é muito tóxica, muito sobrecarregada materialisticamente, nós estamos aqui sobrecarregados de material, e eu acho que ele questiona justamente isso. E era isso que eu queria falar. Desculpa se eu me estendi, né? Eu não queria falar muito, estou sumido e prometi para mim hoje mesmo. Se não vou falar, não vou falar, não vou falar. Eu estou numa fase muito de escuta do outro, quero escutar, mas eu não me aguentei, desculpa. Obrigado. Tá ótimo, adorei, Adalberto. Tem o Galo nesse último filme dele, é muito bom. O Gran Torino é maravilhoso, ele canta, inclusive, no filme. Ele é um diretor maravilhoso, também sou apaixonada por ele. E acho que nós somos manadas, Adalberto, também. Não tem como você sair. Você é conduzido, você acabou de trazer um histórico do ser humano aí, de como é que funcionam as coisas, do que tem que ser, e a gente vai entrando nessa história. E quando você sai, de repente você sai daquilo que estava proposto para você e você enxerga, é maravilhoso. É isso. Mas eu não vou estender muito. Adorei, Sônia, te ouvir, desculpa. E adoro te ouvir, Adalberto, também, um querido. Tá com saudade. E a próxima a gente vai ter Clarice. Vou passar a palavra para a Eni. Gente, desculpa pelo tempo, mas eu preciso coordenar esse tempo. Eni, boa noite, querida. Bem-vinda. A palavra é sua agora para a gente finalizar. Tá sem som, Eni. Não, 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 não tá com Oi, som. boa Pronto, noite. agora foi, Eu agora queria foi. falar sobre. Tá sem som, Eni, de novo. Eita, Pronto, agora foi novamente. Pode oi. falar, pode falar. Eu queria falar sobre uma cena pequena do filme, que é quando ela explica para ele por que que ela não pode ir com ele. É, quando ela fala o que vai ser do meu marido, como que ele vai viver nessa sociedade, né, em que eles estavam vivendo, e o que vai ser da minha filha, que está só com 16 anos, vai entrar ainda nessa vida de conhecer o amor. Então, assim, isso me levou muito a pensar que eu participo de um grupo na Faculdade de São Francisco que é de ler e criar, né? E a gente trabalhou um texto e uma música que falava sobre isso, de você pensar em você, de você acordar e pensar em você e não nos outros. Eu acho que principalmente a mulher, nessa nossa cultura, nessa nossa moral, ela é levada desde cedo a cuidar
Primeiro, se tiver irmãos mais novos, a cuidar dos irmãos, depois cuidar do marido, dos filhos, depois cuidar dos pais, né? E ela não tem tempo para cuidar dela, para pensar nela, no que ela quer, né? E então me veio aquela palavra egoísmo, que é o que a gente não tem o direito de ter a mulher. Ainda hoje, no século em que estamos, no ano de 2024, a gente ainda não tem esse direito de, não digo, não seria a palavra certa, egoísmo, para pensar em nós mesmos, para nos colocar em primeiro lugar, e a gente sempre coloca os outros em primeiro lugar, né? E foi o que ela fez, né? Ela não se colocou em primeiro lugar, ela colocou o marido, a filha, os filhos, tudo em primeiro lugar. E também aparece no filme aquela mulher que todo mundo fala sobre ela, que ela não consegue nem entrar na lanchonete para comer um lanche, né? Então, assim, o quanto a sociedade é hipócrita e é uma sociedade que faz com que massacra mesmo as mulheres, né? Porque nós somos criadas assim. É. E eu acho que falando em geração, né? Eu acho que essa geração que está vindo aí, parece que ela está quebrando um pouco com isso, né? Porque você não vê mais essa coisa de pensar nos outros antes de pensar em si. Não sei se essa é a melhor forma, mas está havendo uma mudança. E quando acontecem as mudanças, primeiro a gente vai para um mundo mais difícil, depois as coisas elas vão se acertando, né? Então eu acho que para essas próximas gerações, talvez esse papel da mulher não seja só revisto, como seja ressignificado, né? Porque eu acho assim, o filme traz isso, né? O filme traz que ela, nessa cena, nessa pequena cena, ela diz tudo, que ela não pode fazer por ela, sair daquela casa, sair daquela vida pelo marido e pelos filhos, né? E se ela tivesse os pais vivos, que não dá para dizer, também seria pelos pais. Então a mulher está sempre se deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, para que outras pessoas fiquem em primeiro plano e vivam suas vidas. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Eni, obrigada pela participação. Gente, obrigada pelo carinho. Vou encerrar em função do horário. E eu quero falar que a próxima, o filme é muito pesado para a próxima confraria. Já deve estar no site, vai ser Ferrugem e Osso, e o conto vai ser Perdoando Deus. Então, Clarice de novo e Ferrugem e Osso, que é assim, eu quero agradecer a presença de vocês. Deni, um beijo. Adalberto, obrigada. Sônia, adorei te ouvir. Obrigada pelo carinho. Maria Augusta, Yolanda, Maria do Socorro. Bom estar com você aqui. Monique, beijo para você. Gente, quem tiver dúvida, eu coloquei meu telefone aqui, ou manda e-mail para quem não entendeu direito como é que participa do Telegram, que eu oriento depois. Obrigada pela Lila, beijo para você. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada pela presença, Ceci. Um beijo para vocês. Até a próxima. E não esquecer que a semana que vem tem Casa Frida e depois nós vamos entrar de novo com a confraria, com a ciranda de leitura, com a Paixão segundo GH. Tá tudo no site, gente. Obrigada pela presença. Tchau, Solange. Obrigada, querida. Tchau, Obrigada a você, Tchau, tchau. Regina. Obrigada, Lúcia. Adorei. Obrigada. Depois me manda que eu publico. Chico, beijo para você. Ana, obrigada pela força. Terezinha, beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Alan, bem-vindo. Qualquer coisa me fala. Obrigada, viu? Tchau, Regina. Obrigada, querida.